Boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? Boa noite, sim. Boa noite, sim. Muito bem. Quem vai se candidatar primeiro para a questão aí do nosso planejamento? Simone, você planejou, operou também com planejamento? Como é que está? Sim, planejei e operei. E como é que ficou? Depois que você planejou, como é que foi seu planejamento primeiro e depois contando para a gente como foi seu resultado? Eu fiz um monte de anotação. Você quer, de repente, que eu coloque para a gente olhar junto? Pode colocar, pode espelhar. Então, deixa eu só entrar aqui no meu computador, no Meet. Mas alguém estiver preparado, quiser que eu fale sobre um pouco do gerenciamento, avalie também, quiser mostrar, fica à vontade, tá? Já se prepara aí para depois da Simone mostrar. Meu Deus do céu, então não vou conseguir fazer isso. Bora ver. Tá. Agora, deixa eu ver aqui. Está espelhando, Simone. Tá? Deixa eu tentar só tirar esse olho. Aqui, vocês me ouvem? Tá dando eco. Acho que você tem que desligar um dos áudios. Agora você me ouve? Ouço. Tá. Então, vamos lá. O que eu fiz, tá? Eu fiz... até esqueci de colocar aqui qual foi a paridade, mas eu fiz o da Ethereum, tá? E eu fiz o mês de janeiro, de março. Até depois eu vou colocar aqui a data certinho, tá? Mas é a Ethereum e é o mês de março, porque eu só tinha essa condição, porque era final de semana, né? Então, aqui eu coloquei dentro do gráfico que eu encontrei de o que eu diria um gráfico perfeito para quadrante, tá? Que aqui eu ganharia de primeira, aqui eu ganharia de primeira, aqui também, aqui de terceira, aqui de primeira, aqui de segunda e aqui de primeira. Então, para mim, esse é um gráfico com velas adequadas, que são médias a grandes, e um gráfico totalmente lateralizado. Então, para mim, isso aqui é um gráfico perfeito para quadrante, tá? Que é o que eu procuraria dentro do gráfico. Mas, porém, entretanto, né, nem tudo são flores. Então, a gente tem algumas outras coisas para a gente perceber aí. E eu fui analisando o gráfico quadrante por quadrante, e eu descobri algumas confluências a mais ali do que a gente já tinha comentado, e eu anotei aqui para a gente falar junto sobre. Então, assim, o quadrante sem confluência nenhuma, só por si só, as réguas do quadrante, como seria isso aqui, deram 18 de primeira, 9 de segunda e 12 de terceira. Então, sem confluência, o quadrante já é de uma assertividade incrível, né? Então, maravilhoso. Aqui, com a confluência da igrejinha, deu 25 de primeira e 5 de segunda. Na vela de eita, só com a confluência da eita, tá? Deu 4 de primeira
E confluindo com eita e mais a igrejinha, deu 5 de primeira. Essas daí foram baseadas em quantos quadrantes que você avaliou? Todo mês de março, até hoje, do dia 2 de março, até hoje, às 3 horas da manhã, eu acho. Tem uma ideia de quantos quadrantes? Ai, eu não fiz essa conta, Ingrid. Eu só fui O, fazendo, porque me deu uma, olha... e qual foi o máximo de galho? Normal. O máximo de Gali foi nas... Deixa eu ver aqui que eu até anotei. Que foi nas sequências que ele deu ali aproximadamente... Deixa eu ver aqui. Ó, nas sequências 9. Foi até o 9. Que foi numa sequência, tá? O máximo de Gali que eu cheguei foi ao 9. Então, e nenhum loss, tá? Não deu loss em nenhuma devido às minhas confluências, então, que eu não entraria, né? Então, aqui, ó, aqui a sequência, quando dava as sequências, que é o problema de todo mundo, né, nas sequências, então eu fui procurar algumas, o porquê que dava sequência, como sair dessa sequência, para ver se achava alguma outra confluência para que me desse um pouco mais de segurança nessa operação. Então, aqui eu notei que numa sequência de pelo menos 4 velas, com a última cor contrária, tá? Com a última cor contrária, ele não tem uma assertividade muito legal. Então, assim, ó, de primeira ele daria uma só, no que eu calculei, tá? De segunda ele dá 8, e de terceira ele me dá 6. Mesmo assim, nessa sequência, ele ainda me dá uma margem bastante grande de win. Porém, numa sequência aonde as duas últimas são da cor contrária, então dentro do quadrante, a quinta e a quarta vela sejam de cor contrária às outras 3, ele me dá 9 de primeira e 4 de segunda. Então, nessas sequências, com mais de 4 velas, se a gente observar ali as últimas velas, se tiver duas da cor contrária da sequência, já é um indicativo bem legal para entrar, tá? A alternância também é uma coisa que eu vejo muito, né, nos quadrantes, então eu sempre fiquei na dúvida da alternância, em que momento que eu pego para alternar ou para a mesma cor, né, para ela quebrar essa alternância. Então eu fui percebendo nas alternâncias que no menos de 5 velas ali, porque a gente considera uma alternância a partir das 5 velas, né? Então, com menos de 5 velas, no quadrante ele ainda continua alternando e me daria 9 win de primeira e 3 de segunda. Então, não quebrando a alternância, e sim alternando ela igualmente, entende? Se quebrar a alternância, ele me dá menos aqui, win. Aí, eu vi também uma outra coisa, Ingrid, que eu até quero ver com você, se você já se deparou com isso, né? Porque eu encontrei uma outra confluência que seria uma correção sem pavio, que eu determinei assim para um melhor entendimento, tá? O que seria isso? Ela acontece após uma sequência, uma vela de correção, ou seja, a vela contrária da cor da sequência, sem pavio. O resultado no quadrante é positivo. Então, aqui, ó, na primeira, eu tenho uma foto ali para te mostrar depois. De primeira, eu tive 18 acertos. De segunda, 4. E de terceira, 2. O que seria isso, tá? Aqui, ó. Uma correção, onde eu digo uma correção. Ele tem aqui, ó, as velas, ele subiu aqui, ele deu essa vela vermelha corrigindo esse valor, e perceba que ele não me deixou pavio aqui, ó. No quadrante, ele me dá o resultado do quadrante. Entende? Ó, ele me dá de primeira. Aqui de novo, ó. Aqui ele tá vindo numa sequência, aqui ele vai me dar essa correção aqui no vermelho, e aí ele vai descer e ele me dá um loss aqui já no segundo, ó, o win no segundo. Então eu percebi que isso era muito frequente. Olha aqui de novo, uma sequência, aqui uma correção dessa sequência,
ele me dá de primeira. Aqui, ó. De segunda, né, na verdade. Sim. Então, isso foi muito... Olha só, Ingrid. Tanto para cima quanto para baixo, ó. Ele veio dessa sequência, ele me deu essa correção e ele me paga o Formando até quadrante. uma igrejinha a correção, né? Na verdade, para cá não tinha nada, sabe? Que me desse igrejinha. Entende? Ele não tinha continuação aqui, ele simplesmente despencou. Sem um suporte aqui, né? Onde me daria uma igrejinha. Ele só fez isso e depois ele começou a corrigir. Então, é nesses momentos que eu penso, eu digo, quando é que eu vou saber quando é que ele vai voltar, vai subir, vai, né? Tudo bem que aqui ele me deu um encaixe perfeito, né? Mas essa condição aqui, ó, eu reparei em inúmeras velas, inúmeras condições. Aqui de novo, ó. Você vê que ele me dá essa correção e ele me paga o quadrante. Na sequência da Então, correção. é uma sequência com correção. Olha aqui. Então, isso aqui eu fiz só na Ethereum, tá? Eu vou tentar validar isso em mercado aberto de Forex também, né? Então, porque eu não consegui por causa que era final de semana. Mas essas correções, ó, o que não fazer ainda, eu coloquei aqui, ó. Aqui ele tem que ser, como é uma correção, aí aqui, ó, aqui a gente não poderia dizer que é uma correção, e sim essa aqui, tá? Porque às vezes o pessoal vai dizer, ah, deu ali certinho. Não, essa aqui é azul, é verde, ó. Então essa aqui não conta essa correção, contaria essa aqui, né? Para cima aqui. Então aqui ele já me daria, ó, de quarto. Mas ele não passou disso. Essa aqui foi a que ele foi mais longe, tá? Porque ele me deu tudo de segunda e de primeira. Então, essa condição aqui, eu não sei se você já se deparou com isso, enfim, né? Mas me chamou muito a atenção essa confirmação. E então, eu ainda estou avaliando ela, mas eu queria trazer para você, para a gente discutir isso junto. Aqui nas velas de sequência, o que eu percebi? Dentro de todo esse mês de março, aqui ele me deu uma sequência. Ele começou aqui no dia 5, o horário das 4 horas da manhã, ele me deu 11 velas. Aqui, no dia 6, que já foi no dia seguinte, quase 24 horas depois, olha, ele fez a outra, que me deu 12 velas. Aqui, daí, ele já pulou do dia 12, do dia 6 aqui, ó, quase de novo, ó, 24 horas, mais uma de 14 velas. Então, tipo, uma por dia, né? Aqui, de novo, olha o horário, às 16 velas, que ali foi no dia 8, só que aqui no dia 8 ele já me deu aqui, ó, às 7h10, e 11, e às 8 horas ele me deu mais uma de 10. No mesmo dia, ali, bem um pouquinho de tempo, né? Aqui também, 10 velas no dia 12. Só que são situações que a gente consegue sair fora, né? Então, que não perderia, entende? Se você analisar ali o mínimo de 10 velas. Então, repare que os horários é mais ou menos os mesmos, assim. Teve, eu acho que uma ou duas que ele fez aqui, ó, no final da tarde, né? Tipo, quase de noite. Nossa, 140, não, aqui é 14, tá, gente? Tem um erro de digitação ali. De 10 velas. Então, aqui 12 velas no dia 16, ó, na madrugada. Então, são as que eu achei de sequência com mais de 10 velas, tá? Aqui também, dia 22. E dia 23, que foi até onde eu analisei, que ele deu essa coisa arada aqui, de 10 velas, tá? Então, vamos lá. O meu planejamento, como que eu falaria para ti, Ingrid? Então, meu planejamento operacional, claro que a primeira coisa, né, gráfico lateral com velas médias a grandes, e o primeiro clique na vantagem. Então, isso para mim é regra, né? A confluência com a igrejinha, para mim, ela é muito mais assertiva, tá? É a melhor confluência. A segunda fica como vela de eita,
E a terceira naquela correção ali que eu identifiquei, que para mim está sendo bem legal e é uma coisa que eu ainda vou analisar, mas que dentro das minhas análises, se aparecer para mim, eu vou entrar. E a sequência de 4 velas ou mais, com as 2 últimas da cor contrária, que essa aqui é uma confirmação mais perigosa, por isso eu deixaria ela bem lá no fundo, né? E a minha observação é não entrar em quadrante quando tenham só velas da mesma cor, exceto se já estiver no loss do segundo quadrante. Então, para esse tipo de coisa, então, ó, se ela está todinha no mesma cor, eu não entraria, tá? A não ser que já desse o loss. Então, aqui ele já me deu o loss, aqui seria onde eu entraria numa condição dessa de vela de sequência. Então, aqui também eu já não entraria, porque aqui ela já me deu demais, e aqui eu tenho uma margem onde ela poderia bater essa igrejinha, então eu esperaria aqui. Né? Então, se fosse para mim entrar, eu entraria a partir daqui, mas não iria por causa do tanto de vela, então eu já esperaria. Esse loss eu entraria somente aqui. Então, para mim, isso ficou uma regra muito clara de toda a minha análise, tá? E para mim, eu até coloquei aqui embaixo em negrito, que isso para mim é uma regra bem importante. Eu vi algumas que daria, tá? Que daria o win e tal, mas é em função dessa regra e do que eu analisei, eu prefiro perder a operação e não perder dinheiro. Então, eu prefiro deixar isso como regra do que ficar arriscando a pegar essas entradas que poderiam me causar uma dor de cabeça. Então, esse vai ser o meu operacional. Já operei hoje com ele e deu muito certo, tá? Qual Então, foi o máximo de galho que você chegou? hoje, na É, operação, isso. eu cheguei até o terceiro galho. Até o Opera, terceiro? operando assim, tá? Porque daí eu fui nessas velas de sequência e tal. Eu fui uma vez até o terceiro, porque nas outras era tudo de primeira e segunda. Como é que foi? Então, Duas vezes no terceiro. 2 vezes no terceiro. E as outras tudo de primeiro e de segundo. Então, com esse gerenciamento aqui, com esse operacional, eu me sinto bem mais segura em trabalhar. Entendi. E depois do operacional, de fazer toda esse planejamento e ir para o gráfico, mediante o que você vinha fazendo antes, o que você acredita que mudou? E se mudou, né? Mudou muito, mudou demais, assim, por quê? Porque o meu bicho-papão sempre eram as sequências, né? Eu não conseguia entender as sequências de por que elas aconteciam e como sair delas, ou o porquê que o gráfico me dava um win se eu não tinha confluência nenhuma, então por que ele estava me dando aquele win? Então hoje eu já consigo já identificar essas coisas, principalmente nas sequências, então eu tenho mais segurança em operar, porque antes eu operava sim, mas dentro daquela condição lá de cima, né? Nisso aqui, né? Então, se saía disso aqui, eu ficava totalmente perdida, já não sabia mais se ia dar certo, se não ia dar certo, porque eu não conseguia identificar confluências a não ser a igrejinha, né? Única e exclusivamente. Se saísse disso aqui, a única confluência que eu sempre fazia era a igrejinha, então eu ficava bastante limitada, né? Então, agora não. Olhando para o quadrante, eu analisei vela, quadrante por quadrante, eu passei o meu final de semana inteiro e hoje o dia inteiro fazendo isso. Acabei agora há pouco até, na verdade, isso aqui para te mostrar. Então, eu me sinto muito mais confiante e confortável, assim, em fazer as operações. Muito Muito mais. bem. Isso faria Mas, diferença se tivesse iniciado desde o princípio. nossa, eu não teria quebrado banca, né? Simples assim. Muito bom. Não teria quebrado banca, porque aqui
Nossa, hoje, quando eu fui operar, era você abrir o gráfico e o gráfico parecia que estava falando comigo, entende? Então, ele estava me mostrando, Simone, olha aqui o que você viu, né? O final de semana inteiro, tá aqui, estou te mostrando. Então, é muito mágico isso, sabe? Essa intimidade que você tem com o gráfico, por você ter visto, por você ter analisado, por você ter parado e não simplesmente rodado o gráfico procurando alguma coisa. Não, parar e analisar o quadrante, ver o porquê que ele estava acontecendo. Então, eu fiz esse trabalho. É cansativo? Sim, é bastante. Eu fiquei o meu final de semana inteiro fazendo isso. Então, só que eu te digo que eu faria tudo de novo e vou fazer tudo de novo agora no Forex, no mercado aberto, porque eu quero validar essa, essa estratégia que eu da correção aqui para ver se isso realmente funciona dentro do mercado aberto de Forex também, porque eu vi que na, na Krypton ele funciona, então eu quero ter mais certeza disso. E te digo que, olha, foi maravilhoso, maravilhoso fazer essa catalogação com esse olhar mais afiado, com esse olhar mais direto ao ponto ali, analisando, porque meu olhar abriu totalmente, Ingrid. Hoje, se eu te disser que eu entendia de quadrante, não, eu não entendi. Não entendi. Agora sim. Agora eu estou muito mais confiante em operar quadrante. Entendi. Muito bom. É, imagina isso tudo, Simone, quando você tinha os 10 galhos. Meu Deus, Ingrid, meu Deus, isso era. É isso que eu digo, sabe? É a gente não parar e não olhar a coisa da maneira como tem que ser vista, sabe? É a gente ficar naquela engessado ali. Você dizia, o quadrante é assim, assim. Analisa as 3 últimas velas e é isso que você vai fazer, vai dar sim ou não e tal, e faz os gays. Só que aí depois você mostrava mil e uma coisa, mil e uma confluência, e a gente realmente estava com os olhos vendados e não enxergava as confluências, né? Não fazia essa análise, não ia para o game na real, a gente estava muito confortável naquilo ali, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo, está lateralizando, dá certo, mas daí se saiu daquilo ali, se você só tem essa condição, se você só opera quadrante, você para de operar, porque você não tem mais como fazer. Então, é muito foda, assim, sabe, hoje chegar e te dizer que eu, de besta, sabe? Eu perdi banco, entendeu? De besta, de não ter feito o que deveria ter sido feito. Então, eu te digo que eu me sinto assim mesmo. Hoje, te digo que não quebro banca mais, sabe? Não operando quadrante. Muito bom ouvir isso, né? E isso é algo que a gente vem falando desde o princípio, né? Desde o Exato. início, a questão da gestão e a questão do planejamento. E isso fica muito claro que quando a gente consegue chegar ali nos 10 galhos e consegue fazer esse gerenciamento, esse planejamento dessa forma profissional falando, a possibilidade de perda ela é quase nula, até porque a gente está falando de um quadrante onde você avaliou do início de março até os dias atuais, né? Sim, Olhando só o quadrante, sem nenhuma confluência, sem nada, quantas vezes você passaria dos 10 galhos normalmente? nenhuma. Nenhuma vez. Então, o que a gente consegue entender dessa conclusão? Que no mês de março, perdão, qual foi o par de moeda, Simone? Na Ethereum. Na Ethereum. Nós podemos dizer que do dia 1º de março até o dia 23, dia de hoje, quase um mês, com os 10 galhos, né, com aquele gerenciamento básico, operando a estratégia básica, né, 3 menores velas e assim indo a favor dela, que é a estratégia do quadrante. Inclusive, eu queria deixar, acho que alguém, eu não me lembro se foi daqui, me perguntou hoje, só que meu WhatsApp caiu, eu acabei conseguindo recuperá-lo agora no final da tarde, e aí eu estava vendo todas as mensagens. Alguém me perguntou se o quadrante era relacionado, lembrava o MHI. O quadrante foi uma das minhas primeiras estratégias, vai fazer 10 anos a criação do quadrante. E o MHI
foi criado 4 anos depois que eu criei o quadrante. E aí o cara colocou o nome de MHI, que é o nome das filhas, Maria, Helena e Isadora, ou é Isa, o nome da estratégia. Ele colocou o nome das 3 filhas e é meio que um plágio do quadrante, né? Inclusive, hoje ele não pode mais falar sobre o MHI, porque eu entrei com uma ação para que ele não usasse a minha estratégia só mudando o nome, colocando o nome das filhas, né? Então, o MHI tem uma semelhança, mas ele mudou algumas coisinhas pequenas do MHI, tá? Uma coisa bem, bem pequena mesmo, e colocou MHI, plágio, em outras palavras, né? Simplesmente isso. Então, lembra, mas não é exatamente o MHI. Aí o MHI foi um plágio da minha estratégia. Então, mediante isso, mesmo sem nenhum tipo de análise, né, fazendo o quadrante em específico, pegando as 3 últimas velas do quadrante, olhando a minoria e entrando a favor da minoria, a gente consegue entender que nenhuma possibilidade você teria perdido, nenhuma delas passou dos 10 galhos, né? Só com isso a gente já vê o nível de assertividade. Se você entra para dentro da estratégia e vai operar o básico do básico, tendo os 10 galhos, você estaria positivo 23 dias, sem ter perrengue nenhum, sem passar por nenhum tipo de perrengue, né? Uhum. E aí isso tudo faz uma diferença enorme para dentro da operação, porque a gente consegue ter uma avaliação, uma ideia sobre o operacional, que ele por si só já é extremamente assertivo, né? Se você colocar o mínimo de análise com o planejamento a possibilidade do loss, ele é basicamente nula, ele é basicamente zero, em outras palavras, né? Por quê? Porque ele sozinho, sem nenhuma confluência, sem nada, ele já é muito bom quando você bota o gerenciamento em cima. Então, te dá um tempo de operação, que é 5 minutos, não faz com que você cometa erros humanos, queda de internet, qualquer coisa do tipo. Então, o planejamento, ele é... Ah, foi você, né, Cristiano? Muito bom. Ainda bem que você está aqui, então, para esclarecer. Então, o planejamento, ele tem uma função muito importante em cima de algo que já funciona. E eu sempre bato na tecla. Hoje também eu recebi várias mensagens, na verdade, mensagens antigas, porque meu celular ficou desde ontem à noite até agora há pouco sem meu WhatsApp, porque derrubaram de novo o meu e o do Siqueira e acabou voltando de novo, até que consigam derrubar definitivamente, né? Mas, mediante tudo isso, o que a gente tem que conversar sobre isso? As estratégias, ela tem um nível de assertividade. Eu recebi uma mensagem que, assim, às vezes me preocupa a forma das pessoas pensarem, onde eu estava querendo dar oportunidades para as pessoas que tinham condições financeiras, né? Que poderia ter um depósito legal, uma condição financeira melhor. Mas isso não é a Ingrid que dá. Isso é a realidade do mercado. E eu sempre falo isso e vou continuar repetindo quanto for. E quando vocês começarem a ver, né, vocês que pararem de brigar contra o sistema e querer ideias milamburantes, pararem de brigar com o sistema e enxergar esse sistema da forma que ele realmente funciona, vocês vão conseguir idealizar e avaliar as coisas como elas têm que ser feitas. E aí a coisa para, a gente sai do âmbito da birra, da infantilidade com o gráfico e vai para um outro patamar operacional, baseado aí no que a gente tanto fala de uma coisa lógica, né, de uma coisa que vocês mesmos consigam ver. Então, por mais que eu queira trazer conhecimento para vocês, e eu vou falar uma coisa assim, pode soar até ruim a forma que eu vou dizer, mas para quem está no início de um aprendizado, como é o caso de vocês, seguir o passo a passo do que é falado é de suma importância. E não é uma maldade quando eu falo referente a gente fazer as coisas faltando algum ingrediente, como eu dei o exemplo do bolo na nossa questão ali, de quando eu fui explicar o planejamento. Então, não adianta faltar o ovo, faltar o fermento, faltar o leite, faltar o trigo, faltar untar a forma, o forno para assar. Tudo isso é um conjunto de coisas que a gente precisa ter para que isso aqui possa evoluir.
E, no mais, com tudo isso montado, a gente precisa enxergar e agarrar algumas oportunidades que, às vezes, são únicas na vida da gente, né? Literalmente única, né? De alguma forma, a gente possa seguir isso de uma forma que a gente entenda que não tem como dar um jeitinho. Profissões como essas, profissões que têm remunerações altas, a gente não consegue o jeitinho. Então, por mais que eu tenha aberto o grupo bronze e o grupo prata, né, e a gente seguindo agora também para o grupo ouro, e a gente abra algumas exceções para que vocês possam iniciar com as bancas menores, eu vou ser bem clara e taxativa com vocês. Esse intuito de fazer isso é para que vocês entendam o que é necessário fazer. Então, ter um bom gerenciamento, ter um planejamento, uma plataforma legal, ter um saldo de banca mínimo suficiente para que você possa encarar esse gigante chamado gráfico, né, dentro das avaliações. Porque não existe estratégia perfeita, existe um gerenciamento perfeito. Se a gente pega o quadrante, mesmo quadrante, com as confluências, que foi o que a Simone nos apresentou, a gente vai ter um nível de assertividade até aí, vamos colocar terceiro, vamos colocar quinto galho, que é o que a maioria teria através da banca aqui, das operações dentro do ouro, né? A gente teria até, na verdade, o sexto galho, com os R$ 500. Seria possível? Seria, porque com as confluências a gente pode dizer que de primeira, né, usando o quadrante sozinho, nós vamos ter em torno de 58% a 60% de assertividade, às vezes até mais. Se você colocar primeira, segunda e terceira e juntar ela com as nossas estratégias, o conhecimento, as confluências, você leva isso até o terceiro galho para mais de 97% de assertividade. Porém, é importante a gente idealizar que esses 3%, que mesmo com as confluências possa te levar a usar 6, 7 galhos, é exatamente o momento que vocês precisam pensar que quando a estratégia falhar, né, quando a estratégia falhar, mesmo com as confluências, o gerenciamento ele vai entrar para te socorrer. Então, você vai para a questão da sequência de velas, você não pegar aquela sequência naquele momento, fazendo com que assim você consiga reverter a tua operação em um win, trazendo os teus resultados para o final positivo. Mas mesmo com nível de assertividade de 97%, utilizando aí até o quinto galho, a gente pode chegar até os 98%, quando tiver o quadrante mais uma, duas confluências, ainda assim os 2% ele precisa ser eliminado. Então, quando eu falo sobre as questões dos valores, bronze, prata, ouro, e as possibilidades que a gente pode trazer de forma real, eu estou sendo muito clara. Eu não consigo tirar ingrediente desse bolo e fazer com que esse bolo ele realmente se identifique e finalize ou alcance o processo final com um resultado exemplar desse bolo, que saia um bolo excelente. Vai ser muito mais sofrido, muito mais pesar operar com qualquer uma das situações faltando dentro do mercado. Eu poderia chegar, iludir vocês, falar que vamos fazer acontecer, dar um jeito, vamos buscar, mas vocês estão numa fase de aprendizado, sabe? E muito me pesa, por exemplo, muita gente me procurou querendo entrar no grupo bronze e não tinha nem os R$ 500 para estar aqui. Muitos de vocês estão aqui, se esforçaram muito para chegar nesse valor, para estar dentro de uma mentoria. E sabendo disso, isso me pesa mais ainda, porque eu tenho convicção de que o caminho vai ser mais difícil no início do aprendizado. Vocês precisam ter o máximo de segurança possível dentro dessas operações. E a banca mínima, para que você tenha o máximo de segurança aqui dentro, ela é real. Então, não dá para que a gente possa brincar de operar, e eu falo brincar não no sentido de que vocês estão aqui brincando, mas no sentido de que vocês ainda não têm uma intimidade gráfica, uma experiência, e acaba também não praticando todos os exercícios, o que causa ainda mais complexidade, difícil vocês acompanharem e obter resultados reais dentro desse mercado. Então, quando a gente vai falando das coisas, parece que a gente é taxativo, mas quando as coisas vão clareando na mente de vocês, eu entendo que vocês começam a entender a questão do mercado. Então,
tudo isso é importante para que vocês entendam os próximos passos e aqueles que estão com as bancas menores. Então, eu fico pensando, tá? Realmente, eu hoje estava até saindo da minha academia e pensando, através das mensagens que eu recebi, o que passa na cabeça das pessoas de muitas vezes não entender ou não ouvir alguém que realmente, de fato, né, tem uma credibilidade, um histórico como o meu dentro do mercado. Então, é impossível a gente conseguir certos milagres dentro do mercado. Eu me preocupo muito com a parte do grupo bronze e do grupo prata e também do grupo ouro, porque muita gente não consegue manter ali os 10 galhos que deveriam estar desde o início, porque dificulta o processo de vocês, dificulta com que vocês cheguem lá com os resultados que a gente poderia alcançar aí com excelência se tudo for feito como tem que ser feito, né? É lamentável, eu entendo que a Simone, como outros passaram aqui, a Renata, Wanda, tiveram já oportunidades, Maria Clara, tiveram as bancas ali com os 10 galhos, mas lamentavelmente não fizeram ou não entenderam, como a gente falou, sobre a questão do planejamento. Mas, além do planejamento, a gente precisa entender que tem todos as outras situações. E quando elas não têm, quando elas não estão ali, a gente precisa muito mais, exige muito mais da gente do que quem tem todas as ferramentas. Então, eu posso, preste bem atenção, substituir o fermento de um bolo? Posso. O fermento do bolo, ele pode ser, por exemplo, um refrigerante, uma água gasificada, pode ser um bicarbonato, bastante coisa substitui o fermento aí do bolo. Eu posso substituir o leite, né? Posso pelo leite em pó com água, com leite de coco, com leite, com vários, e substituindo com o que eu tenho ali. Posso criar o leite de arroz, a leite de aveia, né? Batendo ali, coando, fazer vários tipos de possibilidades ali para poder ter o bolo, não na excelência dos seus ingredientes todos, mas me traria uma forma de pensar, raciocinar, pesquisar, algo mais, entende? Algo mais para que eu possa chegar do meu objetivo final, para que eu possa entender o meu objetivo final, chegando lá de uma forma mais suada, vamos colocar. É como uma viagem. Eu posso andar ali 100 mil quilômetros. Eu vou chegar de Uno? Eu vou chegar de Uno também. Mas eu vou muito mais confortável dentro de uma BM, de uma Porsche, de uma Mercedes, né? Eu vou chegar do mesmo jeito lá, mas não vou chegar no mesmo tempo, não vou chegar com o mesmo conforto do corpo, sem dor no corpo, de que quem viajou em um Fiat Uno, né? Então, é essa responsabilidade que eu quero que vocês tenham com vocês e também para com o tempo de vocês, né? De ir para o mercado com as possibilidades reais. E aqueles que realmente têm a oportunidade de ter um valor de banca um pouco maior, para chegar no máximo de segurança possível, quando se faz esse tipo de planejamento, é o mais importante ainda para que vocês cheguem. E do que eu estou falando relacionado a isso? Eu estou falando sobre, por exemplo, a planilha que nós vamos estar enviando para vocês, tá? Então, por exemplo, a entrada mínima dentro da Mirlux é de R$ 5. O mínimo poupável para que vocês consigam ter uma segurança, o mínimo poupável, para mim seria 8 galhos. Por quê? Porque você pode transformar como se diz, fermento, substituí-lo. Mas quando você fala de 5, de 6 galhos, a gente já não está falando de substituir um ingrediente. A gente já está falando de substituir muito mais do que esse ingrediente, né? Seria a falta do ovo, do leite e do fermento. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que deixar de fazer o bolo e fazer uma panqueca, um biscoito, alguma outra coisa, né? Mediante o que você tem na mão ali. Se tiver só o açúcar, uma bala, né? Que seja um puxa ali. Mas não dá para ter o bolo com uma essência toda. Explicar tudo isso, mostrar tudo isso para vocês, trazendo essas avaliações, e eu espero que mais pessoas tenham feito, e vou dar oportunidade para quem fez falar, que vocês entendam que isso aqui não é a Ingrid que define. Isso aqui não é a Ingrid que fala, não, para ser o meu mentorado, isso aqui.
Não, tanto que o R$ 500 eu olho aqui e para mim ainda é um pesar, tá? Cada valor que vocês conseguirem alcançar operando em cima desses 500 e trazendo uma possibilidade de aumentando essas chances de vocês aqui, é o mais importante dentro desse mercado. É a coisa mais importante que tem, é reunir as ferramentas quando vocês ainda não têm toda a ideia. Imagina uma pessoa que nunca fez um bolo. De repente você vira para ela e diz: está faltando fermento. Ela vai desistir de fazer o bolo, porque ela não tem a experiência de entender que ela pode substituir pelo percarbonato, pela água gasificada, por um refrigerante, por uma série de coisas que ela pode substituir ali aquilo ali, mesmo que não fique 100%, mas dá para fazer o bolo, dá para a galera lanchar e ser feliz, né? Porque ela já tem uma experiência com isso, né? Ela já tem uma ideia de como fazer. Quem não tem ideia de como fazer um bolo precisa da receita pronta, precisa de que o passo a passo esteja 100% desenhado dentro daquilo. Então, aqui não é uma escolha da Ingrid. Isso aqui é como eu falo do gráfico. Quem decide o método operacional que você vai fazer, se é com uma entrada, se é com duas, se vai bater a meta de uma vez só, nunca vai ser você. Ah, hoje eu vou entrar para bater a meta com uma entrada só. Não, hoje eu vou entrar para ver o que o gráfico me permite fazer. Porque quem manda é ele, e a gente vai somente entrar para executar. Se aquele planejamento que a Simone nos apresentou não acontecer, nenhum tipo das situações que ela relatou ali, ela simplesmente não vai conseguir bater a meta com entrada só, ela vai ter que bater a meta com um pouco mais de esforço. Mas se acontecer, no decorrer da análise dela, surgir ali a oportunidade que ela avaliou, que ela olhou no gráfico, que ela viu, ela vai fazer aquela operação com segurança, porque foi ela que viu, não foi ninguém só que contou. Ela não tem só uma parte teórica. Como eu uso o exemplo do carro. A gente tem um carro e vai tirar a carteira e o cara vira para você e fala: olha, você tem que pegar o carro com a embreagem, você vai soltar a embreagem e acelerar simultaneamente, para que o carro não pule, para que o carro não apague, para que ele não desça. Teoricamente, todos nós sabemos fazer isso. Mas prática, quem é aquele que nunca deixou o carro pular? A teoria a gente sabe. Quem nunca deixou o carro apagar? Quem nunca pediu ajuda ali do freio de mão para não passar vergonha na rua, né? Teoria é fácil. A prática vocês vão ter que olhar e praticar de uma forma melhor. Agora, idealiza uma pessoa dirigir um carro automatizado. Pô, é a mesma coisa de dirigir um carrinho de bate-bate. Você não precisa só acelerar e frear. É muito mais fácil do que fazer um controle de embreagem, né? Então, óbvio que o material faz toda a diferença para dentro de um operacional. Óbvio que tudo que vocês vão idealizar e executar dentro do mercado, se você tiver as ferramentas, e não adianta ter a banca, ter o planejamento, ter tudo em uma péssima internet, um péssimo mouse, um péssimo computador, um péssimo vários tipos de situações. Então, mais do que tudo, eu quero que vocês entendam que não sou eu que defino, são os números que definem. E que bom que boa parte de vocês que estão aqui entenderam. Quem não conseguiu, não adianta eu trazer uma pessoa para dentro do grupo que vai estar ali com 100, 200, R$ 500, eu já acho muito pouco. Então, você imagina 100, 200, 300. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai poder ajudar essa pessoa nessa precisão de uma coisa que não existe, que é uma estratégia perfeita? A gente não vai ter, a gente vai ter a junção de estratégias boas, a junção delas, inclusive, que é o que eu chamo de confluência, quando duas ou três ou mais estratégias se confluem, né, ali sendo batendo em si a mesma direção do gráfico. Então, se você tem o gráfico por si só, que já é 50%, uma estratégia que por si só de primeira te dá em torno de 60%, 70% de assertividade, você junta duas, três dessa, você sabe que você não precisa de muito, que ali é uma conclusão feita, tá? É um IN com toda absoluta certeza. Mas e aí você vai operar e não tem uma boa internet, seu mouse não funciona, você esqueceu de digitar o valor. Então, é um conjunto de coisas. Agora, quando você tem uma banca pequena, como é que a gente vai
pegar uma coisa com percentuais de positividade, como uma estratégia, e vai gerar uma possibilidade para a pessoa fazer dinheiro dentro do mercado. Tem uma precisão, sendo que a pessoa não tem uma precisão na análise, né? E ainda não conta com a possibilidade de poder falhar, porque o erro humano, digitar errado, clicar 2 vezes, internet falhar, pegar um delay, o mouse é ruim, tudo isso também a gente consegue recuperar quando você tem margem para erro. Como é que uma pessoa que tem 4, 5, 6 galhos, uma banca pequena, ela errou o valor, ela acabou a operação. Ela clicou 2 vezes o terceiro galho e acabou. Acabou a banca dela, acabou a oportunidade dela reavaliar o gráfico e recuperar com o próximo galho. Ela não tem margem de erro. Então, torna isso aqui para vocês muito mais difícil do que uma pessoa que tem todas as ferramentas operacionais. E isso não é a Ingrid que está dizendo, não é a Ingrid que impôs isso. Lamentavelmente, eu não consegui chegar numa possibilidade onde uma pessoa pega 100, 200, 300 reais e consiga sobreviver nesse mercado de uma forma profissional, principalmente no início de um aprendizado. Então, eu espero que isso também tenha ficado muito claro na cabeça de vocês. Eu recebi algumas mensagens também de algumas pessoas do Grupo Ouro, que eu acabei retirando do grupo. Hoje ainda tem mais pessoas para retirar, eu estava sem meu WhatsApp, então acabei não fazendo. E aí, por quê? Porque os próximos passos lá, eu não vou ensinar situações onde a gente vai ter que ficar patinando, porque a pessoa vai patinar. Com uma banca menor, ela vai subir, ela vai descer, ela vai cometer uma falha, ela vai voltar, e aí vai quebrar, e aí vai lá e vai botar um valor pequeno de novo. Por isso que eu falo para vocês, juntem, pega o mínimo, pelo menos, possível, sabe? Dá um esforcinho para chegar nesses 1.000 aqui, ó, R$ 1.900, ou no máximo aqui, mínimo, 882, porque é pelo menos 7 tentativas com as confluências, está aí a avaliação da Renata não, perdão, da Simone. Não teria passado, não passou sufoco, fez uma operação super viável, super legal, super tranquilo, confortável, confiando no que ela viu, não no que ninguém contou. E ali ela conseguiu evoluir de uma forma bacana. Pronto, operou com tranquilidade, pá, mas tem que ter o mínimo, tá? Hoje eu me arrependo até, para falar a verdade, de ter colocado aqui essa possibilidade dos R$ 500, porque isso vai exigir de vocês uma possibilidade muito maior dentro das operações, né? Vocês vão ter que ter muito mais planejamento, muito mais gerenciamento, muito mais especialização e muito mais confluências para que não chegue numa possibilidade dessa, sendo que uma pessoa que tivesse ali os 10 galhos normalmente operando, ela podia ter operado aí do par de moeda, que a Simone fez a avaliação, e ela nem teria precisado passar tanto sufoco. Baseado em quê? Baseado nas oportunidades que ela tinha, que a estratégia, com esse gerenciamento, ela já não teria perdido. Então, ela teria feito ali as confluências, não vou dizer em vão, porque você vai aprendendo. Uma hora, quando acontecer um histórico que possa te levar, porque vai acontecer, como eu disse, de 8.640, a gente está aí faltando 7 dias para acabar o mês, vai dar 8.640 estratégia do quadrante, um par de moeda. Então, faltando 7 dias, a gente pode dizer aí que menos de 20% 25% do mês. E a Simone não esbarrou com nenhum loss. O que isso significa? É aquela média que eu falei, entre 3 a 6 vezes ela vai encontrar. Então, se tiver o gerenciamento mais a estratégia e as confluências, o dia que acontecer, possivelmente ela não vai pegar, porque ela usou a especialização, o aprendizado dessa estratégia, levando assim para que ela suba o nível, né? Sem que ela consiga perder a banca e seguindo e prorrogando isso por mais tempo, né? A começar também pela ideia do bônus. A gente pode falar que os bônus eles começam a partir de R$ 800, não é isso? Acho que é R$ 800. Sim. Então, não vale a pena desperdiçar, você teria 2 oportunidades de operações. É óbvio que o mais interessante de tudo seria aí o de pelo menos 200, porque a outra conta você teria, tá? Se você, a de 200% é quanto? Você quer falar aí para mim?
Qual o valor mínimo de depósito? Olha só que interessante isso aqui, ó. Até a hora de vocês fazerem o depósito, é importante que a gente tenha essas avaliações. Então, por exemplo, conseguiu achar? Vamos ver. Deixa eu pegar, já achei aqui, obrigado. Então, eu vou pegar o bônus de 200%, o valor mínimo de depósito é 1.500. Então, vamos partir do princípio que eu vou colocar aqui 1.500 para chegar aqui nesses quase 8 galhos. 1.900 para chegar no 8º galho. Olha que bacana como tudo isso faz parte do gerenciamento. Depositei meus 1.900 para chegar aqui no meu 8º galho, para ter a margem de segurança. Eu vou ganhar mais 200% na conta bônus, ou seja, 2 vezes esse valor. E aqui eu já chego basicamente no nono. Então, eu vou ter uma conta onde eu vou poder operar com 8 galhos e uma segunda conta, que é a conta bônus, onde eu vou ter uma segurança muito maior, que a gente está aqui próximo ao nono galho. Basta eu fazer mais R$ 300, eu chegaria ali. Ou, né, ou eu posso acrescentar os R$ 2.000. Por isso que eu falei ali na conta do pessoal do Prata, 2.500, porque ele vai receber os 2.500 aqui para operar 8 galhos, e aqui ele vai operar lá na conta bônus já com os 9 galhos. Então, ele tem essas duas possibilidades, são duas alternativas operacional. E no mínimo disso você teria resultado. Então, o planejamento, ele também está aqui na hora do depósito. E eu entendo perfeitamente que vocês não vão entender isso no ato da entrada para dentro do mercado na hora que chegar aqui. Vocês vão entender ao longo do período, entendendo as lógicas e as coisas que a gente tem para fazer, né? Mas o planejamento, ele também está ligado a essa questão. E as pessoas me perguntam, qual é a banca ideal? Na verdade, a banca ideal é qualquer um acima de 8.800, né? Desde que, essa é a ideal, porque você vai ter ali os 10 galhos, né? Então, hoje, você operar, tá, com menos do que os 8.800, entrar para dentro do mercado, você lembra, cada galho menor que você tiver exige muito mais de você, muito mais precisão na análise, no gerenciamento, no planejamento. E, às vezes, é melhor você nem operar, passar 2 meses estudando, planejando, estudando. Eu passei 1 ano e 2 meses fazendo isso, tá? Estudando, planejando, criando, estudando, planejando, criando, para depois colocar o dinheiro no mercado e em 4 meses fazer o que eu fiz dentro do mercado, né? Alcançando, inclusive, a posição que hoje eu tenho. Mas isso está ligado a uma ideia lógica, não tem por que eu ficar me jogando dinheiro, alimentando o mercado com um valor tão pequeno de banca assim, tá? Então, eu acho que vale a pena vocês estudar, juntar um capitalzinho legal e que possa ali acrescentar e seguir com o máximo de segurança possível, porque sem isso vai ser um pouco mais difícil. Se alguém quiser, aí depois que eu chamar a Simone, apresentar o planejamento também, ou falar da experiência que teve ao planejar, porque fez na folha, não fez no computador, já levanta a mão que após a Simone eu já chamo e já se organiza, por favor. Simone. Ingrid, é isso que você falou, né, do gerenciamento ali, eu vou com muita facilidade com a análise que eu fiz e com o meu gerenciamento, porque eu sei que ele vai me segurar, né? E nessas entradas dessas sequências enormes ali, até teve várias de 9, né, de 8, de 9, no quadrante, com essas especializações, a gente consegue sair fora. Mas também com galhos maiores, né? Então, ali você vê que a sequência maior que eu encontrei foram 16 velas, né? Então, ali já daria para entrar, a partir da sexta vela, já entraria para a cor contrária ali com os 10 galhos e sairia ilesa igualmente, entendeu? Então, a importância dos galhos nossos galhos são fundamentais, assim, a gente opera com muito mais tranquilidade, né, com segurança, e se você tem um mínimo de análise ali, se você faz a catalogação e você sabe o que está acontecendo,
você vai com o pé nas costas, assim, porque é muito E assertivo, hoje sabe? dá para você entender quando eu falo por que que eu opero, né? Com tanta, às vezes vocês falam assim, mas o que que você usa? A mesma coisa que eu ensino vocês, tanto que é o que eu falo. Minha coerência é ética profissional, ensinar o que se pratica. O problema é que vocês não praticam o que eu ensino. É, exatamente isso. Porque hoje eu vejo, nossa, com uma clareza, assim, absurda, absurda. E se eu tivesse feito isso antes, meu Deus, eu já estaria num patamar muito elevado, entende? Então, é fundamental a gente estudar e fazer, é que nem eu te falei, agora eu vou fazer essa análise no mercado aberto de Forex, porque eu sei que muda bastante de cripto, né, para Forex, então eu vou fazer tudo isso de novo no Forex para Mas de mim ter verdade essa nem muda, segurança. não, sabe? Não muda, não. Os gráficos, eles têm as mesmas capacidades de movimentação, tá? Ele sobe, ele desce, ele anda em lateralidade. A gente tem alguns pares, mas assim, que você vai ter, igual eu falei, varia entre 3 até 12, vamos colocar de 8.640 perda mensal. Mas no mês você pode ser que a hétero você não perca nenhum, no mês seguinte você vai perder na hétero 6 e na que você perdeu 12 você vai perder nenhuma, entendeu? É É, na bem. verdade, na verdade, eu tenho operado muito no mercado aberto, né, de Forex, e eu tô achando muito mais fácil, enfim, né? Então, eu fiz da Ethereum porque era final de semana e era o que estava aberto para mim, né? Muito Então, bom. acho que ali no Forex, eu acho que vai ser, os resultados vão ser muito melhores, entende? Então, mas eu, mesmo assim, eu quero fazer essa catalogação para mim, Muito bom. E ter essa Agno? certeza. Boa noite, pessoal. Ingrid, tem como abrir pelo grupo bronze? Tá muito Lembrando, ruim seu áudio, Yagno. tem como abrir pelo grupo bronze o arquivo que eu mandei para lá, né? Abriu o arquivo que você mandou? Só, Tem, mas dá um jeitinho de você falar comigo mais próximo, se você tiver de fone, tirar o fone, algo assim, porque tá muito ruim, né? Eu não estou conseguindo te ouvir. então, se tiver outra, transferir para outra pessoa, que eu vou para o computador aqui. Tá? Espera aí que eu vou abrir aqui o seu, aí eu já espero. E aí, você quer apresentar? Pode deixar aberto, é uma folha única. Ixi, eu não abro, só online. Não abre. Vamos lá. É só isso aqui? Isso. Diz aí. Então, no sábado, eu sentei para aprimorar, né? Juntar o que você já tinha passado e repassado para a gente, né? Para afinar, para fazer um planejamento mais coeso, né? Como você passou na aula de sexta-feira, né? De colocar questões como a frase que você fala, não operar, também operar, né? Ou seja, saber escolher qual o momento que vai entrar ou não, né? E aí elaborei esse planejamento que está aí, né? E relata aí pra gente. Aí o seu iniciamento. Não, no caso, o que eu coloquei, apesar de você não ter todos os itens que está aí, ter falado na sexta, eu acabei colocando por achar importante também estar aqui, né? E a decisão sobre o gerenciamento, né, a distribuição das galhas, né, a organização dos ativos, que é como se fosse um preset para operar. Porque como é um planejamento, tem que estar tudo descrito, né? Então, eu tenho mais afinidade realmente com o quadrante, né? Então, da minoria, apesar de na sexta-feira ter perguntado da maioria, eu resolvi excluir da possibilidade de entrada, né? Ficar restrito à estratégia básica, né? E aí, características para a estratégia, né?
a apresentação gráfica, o gráfico lateralizado, composição gráfica, velas médias ou grandes, entrada a favor da minoria na ocorrência da vantagem, né? E eu geralmente organizo a minha tela dessa forma, com 3 criptos e 2 fóricos, né? Que às vezes no andamento, como as criptos geralmente andam próximos, às vezes uma das 3 criptos já deu win e o outro ainda está com o loja quadrante. Aí às vezes dá para fazer essa entrada, né? E o gerenciamento é a distribuição em 10 galhos, né? E diretrizes secundárias, né, que foram coisas que eu juntei, aquele exercício que você passou anteriormente sobre a catalogação de sequências, né? Daí eu coloquei a questão do... Quando a última vela do quadrante de referência for a vela de maioria, né, aguardar pelo menos 2 losses, né, de quadrante. E, por exemplo, naquelas sequências eu cheguei a pegar sequências de 11 velas, né? Ou seja, a primeira vela da sequência foi a primeira vela de quadrante, né? Seria a primeira entrada, então os 10 galhos não seriam suficientes. Mas pelo refinamento de entrada, talvez desse para sobreviver naquela sequência. E também a questão da secundária, que apesar de não é sempre que a gente vai encontrar uma confluência conhecida magicamente, né? Como a EITA, a Sanduíche, Igrejinha. Né? Mas ocorrendo, aumenta a confirmação, né? A possibilidade de entrada. E é isso, né? E a semana passada eu experimentei um pouquinho do que você comentou hoje, agora há pouco, né? Sobre a questão que o mercado vai dizer o que você vai fazer, né? Não que você vai, não é você que vai com a predeterminado que vai fazer isso, né? Por exemplo, na quarta-feira foi um dia que a primeira característica, que seria o gráfico lateralizado, não estava acontecendo, né? Apesar dos 5 gráficos que estavam abertos. Eu pulando de um para outro, foi um dia muito chato de operar, porque não estava confluindo nada, né? Foi um dia que os gráficos estavam sempre tendo sequências pequenas, né? Então, foi um dia que eu tive que dividir a meta para 2 dias, né? Cheguei até um ponto, né, de progressão da meta do dia, e aí eu vi que naquele momento não ia modificar muita coisa, né? E por conta da logística do dia, não tinha como outro horário para entrar. Então, transferi para outro dia, né, para completar a meta do dia anterior. Muito bem. E a operação foi tranquila, então? Sim, sim. Muito bem. Seria bem mais fácil desde o início, né, Iagno? Sim. Muito bom. Alguém mais além do Iagno? Maria Clara mandou a mensagem aí, ela mandou o planejamento dela acho que foi no próprio sábado, mas ela precisou sair por conta do pai, né? Sim. Ninguém mais fez o planejamento de aí? Oi, Ingrid. Eu não consegui fazer. Vou explicar assim, ó. Eu estava até operando aí na sexta-feira, quando a Vanusa estava fazendo. Eu tô operando por 3 galhos, né? Até fui bem. Mas aí, no sábado, eu ia acordar 10 horas para tentar fazer um planejamento completo, né? Através de análise de gráfico. Tô sem... A operadora aqui na rua tá sem internet, né? Aí deram 48 horas. Eu liguei de novo aqui, mas deram mais 48 horas. Eu não consegui fazer. Cadê esse caso aí, Ingrid? Na internet. Eu não ia fazer no papel. Não adianta a gente fazer no papel nem executando o gráfico. Então, eu acho mais fácil analisar o gráfico, como eu fiz da última vez lá. Analisar o gráfico e aí certamente ver o planejamento. Mas eu ia fazer... Meu planejamento poderia ser assim. Eu tô operando em 5 minutos, né? Primeiro eu me baseio no... Tô pegando a fonte pelo quadrante e compensação. Aí, quando bate lá em cima, espero 2 velas ver, né? Para ver como vai se comportar o gráfico. E entra em 5 minutos.
porque eu tô operando com 3 galhos, né? Então, com 3 galhos, para ter... Geralmente, 3 galhos eu até chego com 5, né? Pelas falhas. Então, sempre tô operando com gráfico de 5 minutos e não tô... Eu uso só 3 galhos, atualmente. Mas eu não consegui fazer agora. Vou fazer um melhor para mostrar a senhora. Muito bom. Ninguém mais? Não? Ok. Quarta-feira, quando a gente tiver nossa aula novamente, eu coloquei ali no grupo de vocês uma possibilidade de vocês terem ali no grupo bronze, né? O robô de forma gratuita, que faz todas essas operações e faz todas essas avaliações. Pedi para que alguém me chamasse e ninguém me chamou, né? Então, além de todas essas possibilidades que vocês têm, uma das maiores oportunidades que vocês também, uma das coisas que vocês não podem deixar de abraçar, são as oportunidades que o mercado traz, tá? Em vários sentidos. Às vezes de um investimento, de um network, de algumas possibilidades de contatos, de ferramentas, de bônus, de várias situações. Então, analisem, parem, pensem em relação a isso. Eu vou trazer na quarta-feira o robô operando, tá? A gente vai falar um pouco sobre as automações também, para depois a gente começar a fazer as confluências novamente das estratégias. Vou passar uma revisão do gerenciamento, junto com ele as automações, enquanto a automação acontece dentro da live. Vou deixar a automação acontecendo dentro da live da minha conta, e aí depois a gente vai deixar ele ali operando, enquanto a gente fala sobre o gerenciamento, depois a gente vai ver o resultado do robô dentro da live, tá? Para a gente usar de algumas como prova social e entender como a gente pode estar utilizando essas automações a nosso favor, ok? Certo? Dúvidas, perguntas, sugestões? Quem não assistiu a primeira aula falando do planejamento, eu vou pedir para que assista de novo. Eu vou subir essa live para que vocês possam assistir de novo o planejamento da Simone. Simone, como a maioria não fez, se você não se incomodar e puder mandar o seu planejamento no grupo, isso se você quiser, né? Porque os colegas estão preguiçosos, não fizeram, eu no seu lugar não mandaria, mas se você quiser, manda o seu planejamento para as pessoas terem como base. Eu gostei bastante. Eu não estou lembrada se você colocou ali a ideia de entrar, a primeira entrada na vantagem. Você colocou? Sim. Uhum. Excelente. Então, se você puder fazer isso, faça. Eu, no seu lugar, não faria, mas se você quiser, faça. Eu acho que cada um tem que fazer por si, né? Porque não adianta também só olhar o seu e ninguém fazer. Então, mas se você quiser, coloca no grupo e tenta buscar aí as possibilidades melhor aí dentro das avaliações, tá? Tá bom, então. E eu não seria essa pessoa melhor que a Ingrid. Eu não seria. A melhor do que eu, nada. Eu ensinei a fazer. Fui lá, ensinei passo a passo, bonitinho. Agora, né? Até porque, se fosse tão fácil entregar, eu entregava meu caderno para vocês, porque eu tenho aproximadamente uns 6 cadernos só sobre planejamentos, escrito manual. Eu digitalizava e mandaria aqui todas as minhas avaliações. Mas é como eu falar sobre a questão dos galhos, tá? Tudo que vocês estão vendo, tudo que a Simone viu aí agora fazendo, ela já sabia dentro da mentoria desde o dia 15 de dezembro. Ela já sabia de tudo isso. Tudo que o Iagno viu, junto com a esposa que faz parte da nossa mentoria também, Maria Clara, também já sabia, porque eu já falei desde o início, ensinei, falei que era importante, essencial. A Wanda, minha aluna mais antiga, e também junto com o Jaime, também já sabia, né? Aqui não tem nenhum segredo. Mas, por mais que você mostre, que você fala, que eu fiz em live, inclusive, você precisa ver para adquirir uma confiança, né? O Iagno e Maria Clara teria passado menos coisas aí dentro das operações, inclusive focado menos energias, e tivesse feito isso, estaria melhor. A Renata
Simone, Jair, não teriam perdido bancas em relação a isso, né? Estaria hoje no outro nível já de utilização de outros passos. Vocês estariam lá na Ouro, onde é para a gente montar a mesa, começar a colocar as ferramentas para trabalhar para a gente. Uma coisa que o Jair já teve a experiência, a gente trabalha a mesa operatória, são muitas contas. Manualmente é impossível fazer isso manual. Então, a gente precisa das automações para executar. Só que a automação, ela não é milagre. Você vai ter que colocar teu planejamento, teu gerenciamento, a tua estratégia lá dentro para o robozinho executar, né? E quando eu coloquei ali os 2.000, é porque é a questão do gerenciamento. O robô não vai fazer milagre, ele não vai pegar uma banca de 200, 300, 500 reais e fazer um milagre, né? Eu não deixaria uma pessoa usar o robô com menos de 8.800. E eu sempre falei sobre isso, né? Mas quando eu falo que eu não faria, Cristiano, que eu já vou até deixar você falar, pode ligar o microfone, porque não vai adiantar muito, a não ser que vocês peguem isso como um padrão, porque o dela está bem completo, para meio que fazer as avaliações de vocês. E se todos do grupo fizer esse planejamento e vocês enviar no grupo trocando essa figurinha, vocês vão ter resultados mais completos, como foi o resultado aí da Simone, onde ela colocou dados que ganharia de primeiro, ganharia de segundo, com as confluências não passaria de tal galho, então, com tal PAD mais específico. Então, alguém que for fazer amanhã, passa com outro PA, preenchendo os mesmos dados que está ali, vocês vão ter uma gama de informação, mas todo mundo vivenciou a mesma coisa, tá? Então, pense nisso. Cristiano, pode falar? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado aí pela live. Eu quero aproveitar o seu tempo de tela e o da Simone para mim poder ganhar um pouquinho de tempo aqui. Eu não cataloguei ainda, mas visualmente eu percebo que é mais fácil ter sequências de velas maiores, 10, 12, 13, é mais fácil de achar isso, né? De ter essa infelicidade às vezes de acordo com a estratégia, do que pegar 10 velas alternadas. No seu feeling, essa colocação tá certa ou não? Durante o dia, assim. A mesma possibilidade. A mesma possibilidade? Tirar nem pôr 1% a mais em momento. Então, na verdade, o que vai definir para mim poder escolher na hora de fazer um galho, se eu vou fazer alternado ou se eu vou fazer sequência, é eu ter a noção se o mercado começou a lateralizar ou se ele está em tendência. Todas as estratégias que eu passei, elas mesmo de assertividade. As outras também travam outras estratégias. Está dando eco. Barulho danado. Enquanto eu falo, desmicrofone um pouquinho. Todas as estratégias que eu trouxe para vocês, eu falei para vocês que eu tenho 42 estratégias. As que eu apresentei para vocês são as com maior nível de assertividade e com o mesmo nível de assertividade. Então, elas têm o mesmo padrão de assertividade, tá? Tanto que das 42 eu nem trago todas as outras, porque as outras a gente vai usar muito nos outros mercados, e eu uso elas mais com base de confluência, onde ela acontece, por exemplo, um encaixe perfeito, e aí vai acontecer o trevo, que eu nunca nem tenho live gravada sobre o trevo. Aconteceu o trevo, aí o trevo ela só tem um nível de assertividade alto quando ela vem de uma igrejinha. Aí acontece o trevo, aí você pode ir com a banca inteira, com a mão só, que vai dar certo. Entendeu? Então, tem algumas estratégias que ela funciona por trás de outras. Elas são extremamente assertivas quando outra acontece. Então, como vocês ainda não chegaram nesse nível, e eu achei que eu já estaria nesse nível dentro do Grupo Ouro também, mas, infelizmente, falta um pouco ainda a ideologia. Eu estou tendo que, como que eu posso dizer? Eu estou tendo que dar jeitinhos dentro dos grupos para que as pessoas participem. Isso está atrasando muito o aprendizado, né? Então, hoje, por exemplo, eu não tenho as pessoas com os 10 galhos dentro do mercado do Grupo Ouro. Tanto que eu estou bem pensativa, mas meu objetivo talvez seja descer todo mundo para o Grupo Prata e dar sequência ali, porque eu não vou conseguir dar sequência no conteúdo do Grupo Ouro. Né? E aí, ao mesmo tempo, você para pensar,
olha só, para você ver o que são oportunidades. Se eu estou dentro de um grupo ouro hoje, né, e eu observo que a maioria não está seguindo um padrão, a primeira coisa que eu faria, eu, Ingrid, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, seria me posicionar na ideologia do grupo ouro, ou todas as regras, ou seja, do grupo prata também, ou do grupo bronze, mas principalmente falando do grupo ouro, porque todos os outros sairiam e eu teria basicamente uma mentoria individual. Olha que loucura, mas eu, infelizmente, não tenho um do grupo ouro que ficaria. E até gostaria que ficasse um, dois, três, porque esse teria uma mentoria exclusiva, basicamente uma mentoria individual, onde o meu preço hoje é 49 mil. Louco, né? Parar para pensar assim. As pessoas realmente não conseguem entender. Quantas pessoas hoje teria capacidade de vocês que estão aqui me pagar 49 mil em uma mentoria? E aí você pode ter isso com 8 mil de banca, porque não tem mais ninguém. Então, eu já teria providenciado, já até esperei essa atitude, porque a pessoa que está no grupo ouro, ela já está um pouco acima, né? Então, o que ela teria que fazer? Ela teria que chegar e falar assim, ó, eu estou dentro do padrão e eu segui as regras. Quem não tiver, você podia excluir e seguir aqui. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, rebaixa quem tem que rebaixar, me diz o que eu tenho que fazer para eu apresentar, e se tiver só eu, que seja só eu. Eu tenho a minha mentoria individual até que alguém acorde para a vida para subir. E eu faria facilmente. Mas eu não tenho essa pessoa. Pesado, né? Eu vou ter que descer todas as pessoas para o grupo prata. Não é pesado? Oportunidades. Tem que começar a pensar dentro do gerenciamento, planejamento, do gráfico, da execução, das automações e fora da caixinha também, tá? Fica a dica para ninguém mais perder as oportunidades que tem na mão. Aí, às vezes, a gente fala assim, eu nunca tive uma oportunidade. A oportunidade está batendo na sua cara e você nem conseguiu enxergar a oportunidade por falta de mentalidade mesmo, né? Obviamente, existe uma regra. Se ninguém está na regra e eu estiver dentro da regra, a have to go down para quem não está, professor, eu segui e eu não vamos embora pro game. Quem não tiver, eu acho que está atrapalhando meu aprendizado. Simples assim. E aí, de repente, não tenho essa possibilidade. Então, eu também não consigo progredir com os ensinamentos do que está preparado para o grupo outro, porque as pessoas de lá não estão preparadas para estar no grupo outro. Então, tem que adequar as pessoas, porque eu não consigo adequar números, né? Ninguém nunca conseguiu fazer isso no mundo. Já pensou? Se eu conseguisse adequar números, só se eu começar um mini índice, mini dólar e mini opções binárias. Teria que abrir alguma coisa assim, para que a gente conseguisse fazer algo o gráfico. Se eu abrir um mini opções binárias, acho que eu vou gerar essa, vou jogar essa no sistema. Mini opções binárias, né? Mini índice, mini dólar e mini binárias. Pronto. E aí a gente fraciona ali as entradas, vocês podem operar até com centavos. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Não? Quarta-feira, a gente vai vir com gerenciamento. Junto com isso, eu vou deixar a automação operando no cantinho, enquanto a gente fala sobre o gerenciamento para os novatos. Sugiro que vocês reassistam ali para já chegar com algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, para que não seja uma aula monótona, onde seja, não é bem uma palestra, né? Então, eu quero que vocês conversem, interajam, tirem dúvidas, o máximo que puder. E, Simone, eu vou dar uma dica, tá? Para você enviar lá o seu planejamento. Depois que alguém disser que já fez, que você enviar, você envia também. Tá, então tá. Então, galera, enviem primeiro, e Ou aí então depois que cobra. alguém enviar, Ou então eu envio cobra para também. fazer sua banca. Quem tem no, como diz o Miguel, ele não, ele era, eu falava para ele fazer as coisas, aí ele pagava. As pessoas, Não,
Não, mas não é por mal, é porque eu sei da importância da gente É mesmo fazer importante, e na ver. verdade você não está ajudando, está sabotando. Agora, se for para se ajudar, onde todo mundo decidir fazer e seguir ali, aí eu acho bastante válido. Então se alguém colocar lá primeiro, eu coloco o meu também. E aí vocês começam a trocar figurinhas. Vai ter Isso aí. meia dúzia que acha que está sendo esperto, mas não tem noção do que é uma intimidade gráfica, Exatamente. né? Combinado assim, então. Muito bem. Então é sobre isso, tá? A gente vai, quarta-feira, dar continuidade na nossa aula. Vou encerrar a gravação para que vocês possam reassistir. Vocês já têm uma vantagem aí, ó, porque vocês vão poder rever na aula o da Simone. Então, tenha pelo menos o esforço de entrar e a reassistir a aula para poder ter aí o gerenciamento da Simone, o planejamento. Vou encerrar a gravação para não ficar tão grande, ok?